Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Renata Garcia nunca foi apenas uma jornalista de moda. Ela construiu uma carreira com um olhar apurado, capaz de transformar referências visuais em desejo, informação e relevância. Dos bastidores da assessoria de imprensa de editoriais icônicos da Vogue à direção de conteúdo da Glamour, ela viveu e moldou transformações do jornalismo da moda nos últimos 15 anos. Hoje ela lidera uma das marcas mais desejadas do país, fala para uma geração inteira e pensa no futuro da comunicação, do impresso, do digital, da passarela à inteligência artificial. Uma trajetória que prova que moda é muito mais do que tendência, é uma estratégia cultural e de impacto. Apertem os cintos que a estrada da Renata já começou! Renata, seja bem-vinda finalmente ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, caroneiros! Tô muito feliz de estar aqui, Thaís. Assim, acompanho você todos os dias, eu posso dizer. Sou muito fã desse videocast e obrigada pelo convite. Nossa, obrigada a você. Assim, gente, eu tô namorando há muito tempo para trazê-la aqui para vocês. Porque eu te acho inteligentíssimo e eu acho que você tem uma bagagem de mercado. São muitos anos, desde reality da Capricho. Na verdade, eu não fui a participante do reality, né? Claro. Eu participei, foi muito bom esse episódio, porque foi muito intenso, mas eu fui produtora de moda de uma stylist, ela me chamou pra fazer essa produção de moda, foi minha primeira experiência enquanto produtora. E foi assim, um mês de gravação pra ser 6 meses de temporada. Então foi assim, dia sim, dia não, foi assim, uma trabalheira. E foi muito legal, porque foi o meu primeiro contato na criação de imagem de moda, né? Sou jornalista, por formação. Então, eu lembro de entender muito mais sobre a imagem a partir daí, e não só, né? Tem uns termos, né? Assim, romaneio. Romaneio, eu nunca... Eu falei, o que era romaneio? Eu não sei o que é romaneio. Romaneio é a ficha que quando você produz ali, eles colocam todas as peças que você produziu e eles conferem na hora de você entregar de volta. Mas é que tem esses termos específicos que eu falava, né, onde eu tô, era muito legal por conta disso, assim, mas eu tava nos bastidores, né, eu não tava estrelando esse reality. Não, tudo bem, mas vamos lá, você começou na assessoria de imprensa. Comecei na Helena Augusta Assessoria, uma assessoria boutique. Gente, a Helena Augusta está aqui, eu tô me sentindo muito chique. Não, e coincidentemente, a Helena, ela foi minha primeira chefe ali, e hoje ela é assessora de imprensa da Glamour. Ela já era antes de eu chegar na Glamour, então não foi nem eu que levei, mas também pela importância do networking, né? Assim, eu era ali uma garota, 18 anos, fazendo meu primeiro estágio numa assessoria, né? Com a Helena, que já era a Helena, né? Ali, consolidada no mercado de moda. E hoje, né? Eu tenho a honra, assim, de trabalhar com ela de outra maneira. Então... foi muito... E foi, além de ter sido, né, meu primeiro emprego da vida, assim... foi, acho que quando eu me encantei muito por moda, porque eu nunca tive um sonho ali, não era um sonho de infância a moda, eu acho que eu cresci no interior, então... Qual era o seu sonho de infância? Eu não sei se eu tinha, sabia, um sonho profissional tão forte. Eu acho que eu era uma garota que eu tinha, assim, que eu flertava com a moda, que eu gostava ali com as minhas amigas do consumo de moda, né? Consumia revistas, consumia uma informação ali já diluída, digamos assim. Mas eu não conhecia a indústria, não sabia como que funcionava de fato o mercado, sabe? Eu não tinha ninguém ali próximo que trabalhava no mercado, em alguma ponta dele. Então, a moda ali, ela era, talvez assim, era um pouco distante no sentido de carreira. E aí eu fiz o jornalismo porque gostava de escrever, de me comunicar, meio também caí de paraquedas, mas quando eu entrei na Helena,
foi quando eu falei, nossa, uau, foi minha primeira São Paulo Fashion Week, né, que eu fiz ali. Foi quando, de alguma maneira, eu decidi, né, acho que é isso que eu quero de fato focar, mirar, me desenvolver. Fiquei um tempo e depois é isso. Depois eu fui pra Capricha e foi passando. Mas assim, eu percebo, eu não sei se foi proposital, aí você me conta. Existe um posicionamento mais de luxo nos veículos que você atua. Tanto Helena Augusta, quanto Vogue, Glamour. Glamour pode chamar de luxo? Glamour? Pode. A Glamour, acho que ela é uma revista de luxo, mas ela também abraça muito o high-low, né? Fala de vintage, fala de fast fashion, mas o luxo, sim, também é muito presente. Foi uma curadoria proposital ou não? Eu acho que não. Na verdade, assim, o Chic, por exemplo, né? Que foi ali o primeiro veículo que eu comecei a escrever, né? Assim, primeiro veículo de comunicação. A gente não falava só de luxo ali. Ali era muito sobre como ajudar uma mulher a se vestir, né, apresentar novas histórias ali para ela, mas não necessariamente luxo, era mais, né, acho que naquela época falava-se muito de etiqueta, a Glória, né, ela tem livros sobre isso, então, mas era muito aberto, assim, a gente cobria, por exemplo, Semana de Moda no Brasil inteiro, não ficava só mirando em algo no mercado específico de luxo, né? Assim, falava muito sobre o dia a dia ali da mulher. Então, era outro tipo de pauta. Eu acho que como eu fiquei 10 anos na Vogue, a Vogue, de fato, né? É uma revista de luxo. Acho que dali que sim, né? Eu desenvolvi nessa linha. Nessa ponta, exato. Mas acho que antes disso... acho que foi talvez coincidência um pouco, né? Não foi... Como eu falei, acho que eu caí ali na moda, né? Comecei numa assessoria e a partir dali eu fui desenvolvendo. E acabou que minha trajetória, assim, de alguma maneira, né? Conecta muito com o mercado de luxo, mas acho que por conta desse tempo, né? Grande que eu fiquei, principalmente na Vogue. Se tem um mercado que mudou nos últimos 10 anos, foi o da comunicação. Como lidar com tanta incerteza? É interessante, né, mesmo, que mudou de fato muito, Não, mudou né? de fato. A gente tem um monte de plataforma, saiu do impresso, volta pro impresso, o impresso vai bombar, o impresso não vai. Uma loucura. Não, e eu lembro que é de fato uma discussão, né? Quando eu comecei, por exemplo, até na Vogue, né, assim, nesse primeiro momento enquanto revista, porque o Chic era digital já, né? Então, pensando numa mudança no cenário maior, a revista era né, o produto mais importante. Né? E não só da Vogue, mas de outras publicações, tudo, claro. Né? E a partir acho que principalmente da recepção dos brasileiros e do mundo inteiro com redes sociais, né? Mas aqui no Brasil a gente tem um consumo de redes muito grande, né? Eu acho que daí o digital ele foi se consolidando, mas foi muito um processo. Eu vivi muito esse processo dentro, porque eu estava ali muito à frente do digital, né? Então eu senti na minha pele, assim, toda essa evolução. Eu imagino. Desde, né, da chegada das influenciadoras, né, e como que isso transformou essa comunicação de, né, não é só sobre... A Glamour foi a primeira a fazer capa com influenciadora, né? A Glamour foi a primeira revista do mundo a estampar influenciadoras. Eu lembro. A Glamour acho que tem vários pontos de pioneirismo, assim, né, nesse sentido, assim, de... eu tava até fazendo... na Glamour impressa que eu trouxe, a gente reuniu algumas capas digitais dentro dela. E quando a gente estava escolhendo ali, né, como que a gente ia fazer a curadoria de fotos que estampariam aquelas páginas, foi muito curioso, porque eu nem tinha reparado, mas na hora da gente escrever ali a apresentação dessa matéria, boa parte das estrelas, elas posaram pela primeira vez na Glamour. A primeira capa da Bella Campos foi na Glamour, a primeira capa da Clara Monet foi na Glamour, a primeira capa da Valentina Ersage, de Ainda Estou Aqui, o filme da Fernanda Torres, foi com a gente. Então, e não só, né, assim, isso eu tô falando da minha era, né, mas muito antes disso, acho que a Glamour sempre teve esse pioneirismo de formato, né, de trazer personagens pela primeira vez para o público. Você acha que é um faro seu de antecipar tendências? Eu acho que eu não vou dar esse mérito só a mim, não. Acho que
pelo contrário, acho que o título carrega muito disso, assim, na sua essência, né? É uma revista, a Glamour é de 1939, né? No Brasil a gente chegou em 2012, mas ela existe muito antes disso. E ela, no histórico dela, ela nasceu como Glamour of Hollywood. Na época ali que Hollywood estava explodindo, né? As estrelas, muito trazendo esse glamour dessas estrelas. E eu não vou lembrar o ano, mas 1940 e tanto, ela mudou de slogan, ficou a Glamour para a mulher que trabalha. Porque foi muito no momento que as mulheres estavam sendo introduzidas ali, né, no mercado. Ela foi a primeira revista a estampar uma mulher negra na capa, feminina, né? Foi a primeira revista a falar sobre high-low, né? Ali dar aceno para o fast fashion, muito antes da H&M, da Zara existir. Então, acho que ela tem um pioneirismo de fato na sua história mesmo, né? Não acho que é só sobre o meu momento. Acho que ela o meu momento, claro, reflete essa essência, né? A gente busca manter isso porque faz parte, acho que, do DNA mesmo, né? Da marca. Mas, assim, você perceber um talento antes dele explodir é um dom. Existe pesquisa de mercado. Por exemplo, várias marcas vivem de antecipar tendências, de dizer para o público, olha, isso vai bombar. Como você percebe que algo vai bombar? Eu acho, eu vou dizer, vou dividir aqui, vou abrir talvez essa conversa, porque eu acho que eu tenho um time hoje na Glamour muito diverso, e eu digo diverso em todos os sentidos, porque eu acho que cada uma, né, hoje nós somos 100% mulheres ali, e cada uma tem um estilo, um gosto, um jeito, um algoritmo diferente ali nas próprias redes, né, no que as impactam. Então, eu acho que toda reunião de pauta, por exemplo, que eu tenho, né, as conversas que a gente tem ali, é muito rico no sentido de cada uma trazer novas histórias, novos nomes, novas referências. E eu acho que talvez essa troca que a gente tem e que, né, você viu isso, você conhece essa pessoa, você viu essa influenciadora nova que, enfim, tá fazendo isso ou aquilo, ou aquele formato que foi muito legal. Eu acho que, né, nessa troca ali entre todas, a gente acaba, né, eu acabo ali, isso é interessante, e eu consigo pincelar de uma maneira mais já entregue quase, né, porque é isso, acho que embora é isso, acho que dos maiores desafios hoje é muito você conseguir inovar, né? Porque é todo mundo buscando talvez essa inovação, né? Querendo se destacar. Então, e o viral, né? Que as pessoas buscam tanto. O viral, que eu acho que... E às vezes nem é só sobre viral, né? Às vezes a constância, né? Ali, às vezes é até muito melhor e mais relevante. Ou talvez a construção da sua comunidade, né? Seja muito mais potente do que só atingir muita gente com um único vídeo, que talvez depois não volte. Acho que tem... enfim, são casos e casos. Não, mas eu acho legal a gente falar disso, porque as pessoas têm a impressão, por exemplo, basta eu viralizar uma vez. E eu falo, eu já tive episódios muito bombados aqui no podcast. Uma viralização não é o que vai fazer de você famosa. Ou com credibilidade. Você tá lá, semana por semana, postando, entrevistando, fazendo. E eu falo para as pessoas, eu entendo que você quer furar a bolha, mas nem sempre isso é positivo. Então, faça o seu trabalho bem feito. Concordo, assim, 100%. Eu acho que, claro, né, acho que a gente viralizar é legal com uma história importante, né, uma história interessante. Com certeza, você vai furar sua bolha, você vai atingir talvez um público que, né, de repente uma ou outra pessoa vire sua, né, fidelize ali. Claro. Mas acho que meu pensamento é muito também semelhante, assim, acho que é consistência, né, e eu acho que até hoje em dia, assim, fala-se muito sobre os clubes, né, essa comunidade. Isso eu acho que é o maior luxo, né? Você ter ali, de fato, a sua própria comunidade que vai estar com você, que acredita em você. Acho que tem muita gente falando sobre tudo e você ter, de fato, né, uma legião ou alguns leitores ou seguidores, né? Não importa a plataforma, com você.
É o que te diferencia de alguma maneira, né? Ele vai estar independente ali dos altos e baixos, né? Das mudanças de algoritmo ou das entregas sendo maior ou menor. Talvez eles vão te buscar por outros motivos. Na Glamour a gente tem um clube, muito também por isso, se chama Glamour Beauty Club. Ele é um clube para amantes da beleza. A gente que legal! E vai muito nessa conversa mesmo, assim, né? Porque a gente, claro, quer atingir muita gente com uma capa ou abrindo uma conversa. Claro, né? Faz parte da comunicação, a gente tentar impactar o maior número de pessoas possíveis. Mas essa comunidade pra gente é muito preciosa, porque a gente tem a comunicação direta, tem troca, tem evento, né? A gente faz newsletter só pra essas meninas e homens, né, que estão com a gente. E é uma troca diferenciada, né? Assim, não é que é uma seguidora que vai ver aquela história e desaparecer, né? Ou que foi impactada porque aquele post simplesmente apareceu, ou porque caiu na banca e comprou sem querer a revista. É uma comunidade que tá ali, né, em outras situações, assim, que celebram o nosso prêmio, que, né, que vibram com alguma conquista ali, até das próprias integrantes da redação acontece. Sim. Porque a gente acaba virando quase amiga, né, assim. Com certeza. E assim, qual é a faixa etária de público da Glamour? Hoje, assim, o foco é 25-35, tá, então... mas a gente está muito de olho na nova geração. Isso que eu ia te perguntar, porque o que as pessoas mais querem hoje é fidelizar os Gen Zs, ou até alfas, enfim. E é uma comunicação completamente diferente, né? É muito mais voltada para o TikTok, para não edição, para não uso de maquiagem. E como é criar conteúdo para uma geração que está chegando? É interessante, porque a gente na Glamour hoje, por exemplo, tem estratégias diferentes para cada plataforma. Por exemplo, no Instagram, eu sei que meu público, ele é diferente do meu público no TikTok. Então, quando eu vou pensar numa história para as Gen Zs, né, eu já penso com um filtro direcionado para o que vai ser, para que plataforma ela vai estar, né? Faz sentido estar na revista impressa essa matéria? Ou talvez seja um vídeo, uma série para o TikTok? Mas é uma geração que é completamente diferente. É que a gente fala para as duas, então é quase como divide muito o tipo de pauta, né? Às vezes tem pauta que a gente já entende que é para cá e tem, né? Vou falar sobre congelamento de óvulos. Talvez não tenha nada a ver. Com os Gen Zs. Mas às vezes apontando, trazendo um novo nome da música que eles estão adorando. E aí eu já sei que para essa pauta específica, talvez eu precise desenvolver uma história para além da revista impressa, porque eu acho que eles também vão querer um vídeo, eles vão querer uma troca direta, eles vão querer talvez um dos virais ali de formatos rápidos, né, de ping-pong ou de What's in your bag, sabe? Coisas que a gente fala que é um vídeo mais cru, né? Assim, não é um fashion filme produzido com, né, claro, com cineastas. Então, acho que cinegrafistas. Mas é diferente. Eu acho que a gente meio que vai vendo muito no caso a caso, assim. Mas é uma geração que acho que tá muito antenada, né, com o que está por trás de cada marca, por exemplo. Então, propósito. Exato. Muito. As pessoas têm que ter um porquê além do consumo para comprar. Eu sinto muito isso, que as marcas têm que ter cada vez mais uma causa engajada. E a liderança intergeracional, como é para você liderar pessoas de inúmeras idades? É interessante mesmo, né? Porque eu acho que eu sou millennial, né? Então, assim, a maneira como eu enxergava a minha profissão, minha carreira, enxergo, né? Até hoje. Construir minha carreira ali, eu fiquei, imagina, eu tô há 13 anos na mesma empresa. Isso talvez para uma nova geração é impensável. E hoje no meu time eu tenho muitas Gen Zs com características, né, dessa geração, que eu acho que dá para generalizar de certa maneira.
E é diferente, mas eu acho que é saber muito ouvir, né? É uma geração que quer ser ouvida, respeitar ali, abrir essa conversa. Num caso de, né, ter que ir por outro caminho, às vezes é conversar e apontar, e é isso também. Eu acho que é uma nova geração que busca um certo imediatismo, assim, no sentido de, né, quero crescer rápido, ou quero me consolidar muito, e talvez não tenha... não entenda talvez um tempo, um processo das coisas. Tô generalizando, né? Assim, acho que são casos e casos. São casos e casos, mas é comum, sim. Mas ao mesmo tempo é muito estimulante, porque eu acho que é uma geração que talvez tenha muito mais coragem para expor as ideias, sendo boas ou não, né? Eu acho que na minha geração, acho que a gente ficava... com um certo bloqueio, com certeza, né, de expor algo e não ser bem recebido, ou, né, da liderança ali, de alguma maneira, reagir de uma maneira que, né, você não esperasse. Mas eu acho que essa abertura dessa nova geração e essa coragem de expor, de falar, tem uns prós que são muito ricos. São muitos, e eu acho que geram... Eu li um livro sobre a Pixar uma vez até, que é o Buzz Lightyear na capa, acho que chama Criatividade S.A. E eles falam que nada mais rico do que uma mesa, todo mundo soltando 1000 ideias, por conta de um brainstorming. De uma ideia muito ruim pode vir uma ideia muito boa. Então, essa troca... Ambientes extremamente criativos precisam, por exemplo, uma Glamour, uma Pixar da vida. Então, assim, esse filtro muitas vezes nos impede de chegar em lugares incríveis, né? Totalmente. Não, eu identifico muito isso, eu acho legal você falar. O processo criativo dentro da Glamour é muito colaborativo. Depende do que, eu acho. Acho que é porque, por exemplo, na criação de uma imagem, aí seria um outro time, né? Entendi. Mas internamente, eu acho que é muito rico, né? Acho que até puxando esse gancho que você trouxe, porque não é nem só, né, de agregar e avançar nas conversas, mas às vezes, né, alguém enxergar uma problemática, né, que de repente um outro não estivesse enxergando, e isso é importantíssimo, ainda mais, né, se tratando de um veículo prioritariamente digital, né? Eu tive, enfim, várias pessoas, inclusive, que passaram pelo meu time, que levantavam, talvez, algumas conversas em pautas que no primeiro momento talvez eu não tivesse enxergado e que foram extremamente importantes e relevantes, né? A partir dali a gente consegue realinhar, entender, né? Mudar ou não o que for preciso. Então, acho que eu acho num processo criativo, assim, independente se for foto, se for na construção de uma pauta de uma revista, né, ou até de uma semana ali no site, esse intercâmbio de ideias realmente ele é fundamental ali, não só para crescer a história como um todo, né, às vezes eu posso ter um personagem para sua história, né, que vai enriquecer uma fonte, mas também nesse sentido de repente, enxergar algo que eu não enxergava, que a gente possa, enfim, reorganizar, né, o que vai ser ou não vai ser. E, por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial, você, como líder, assim, de uma equipe de comunicação, qual é o limite da inteligência artificial no uso dela? Hoje, dentro da Glamour, a gente não utiliza de inteligência artificial na construção de texto ou de imagem, né? A inteligência artificial, acho que é uma discussão ampla, muito atual, eu acho que não tem como fugir, né, dela, e, enfim, isso aí, inúmeros exemplos ali, hoje em dia a gente vê campanha construída com inteligência artificial, mas a gente realmente não faz por questões direcionais internacionais, né, então a gente não usa inteligência artificial nem na criação de imagem, nem em texto. Mas é uma discussão que eu acho que é isso, assim, não dá para ignorar. Ela impacta diretamente e acho que, né, nos impacta, por exemplo, uma coisa muito básica que eu acho que todos os portais, sites, né, estão passando. A mudança do Google em torno da inteligência artificial, né? Hoje, quando você busca alguma coisa no Google, a primeira sugestão ali é IA.
isso impacta diretamente todos os veículos, né? Porque no passado não era. No passado acho que existia um trabalho de SEO para você ter essa relevância no Google, né? E ganhar esse posicionamento, esse ranqueamento. E hoje acho que está todo mundo revendo muito algumas práticas do dia a dia mesmo, porque é um impacto direto, né? E aí? Como você vai ser... vai aparecer... Mas aí acho que é uma discussão que também aí é mais ampla e tem vertentes, né? Porque daí a gente pode falar da IA para um texto. Sim. Difícil, né? Difícil no sentido de... acho que você, enquanto jornalista... usar a IA para escrever um texto, talvez não faça nem sentido, é incoerente, assim, né? E aí, usar a IA enquanto fonte, também acho não. Que ainda aí não dá. Sim. Mas aí tem muitas vertentes, né? Usar a IA para editar um vídeo. Sim. Que também. Mas você sabe que o pediatra dos meus filhos estava falando outro dia no Instagram, que ele falou, por favor, mães, não usem inteligência artificial para medicar os seus filhos, porque a gente tem um índice de 17% apenas de acerto. E porque muita gente pergunta dosagem, pergunta coisas rápidas. E não é por mal, é meio que por praticidade, para encurtar um caminho. Então, mas assim, eu fico pensando, às vezes, qual vai ser o futuro do conteúdo, sabe? Eu acho que é a pergunta do momento, né? Digamos assim, acho que já tem muita gente fazendo o uso no sentido criativo, e aí entra 200 milhões de bandeiras, né, vermelhas, de red flags, no sentido de não só de trabalhos que estão sendo extintos, né? Você fazer uma campanha por IA, né? Como fica modelo? Como fica... né, tem casos que a modelo é a própria a inspiração para a IA. Mas e o fotógrafo, e o videomaker, e a produção, e o catering, né? Assim, acho que são muitas... A indústria é movida por muitas pontas nas construções de cada imagem. Então, acho que entra um pouquinho não só nessa questão do emprego, mas da questão criativa, de direitos autorais, né? Da onde a IA está buscando todas essas referências para a construção da nova imagem, do fundo daquela história, né? Acho que é uma discussão que ela é ampla, ela é nova, ela tá aí, acho que tem... Eu confesso que eu acompanho, assim, muita gente não usa porque não pode, eu acompanho do outro lado, mas acho que ela é muito embrionária ainda, né? É difícil a gente prever, porque eu acho que o mundo tá mudando muito e cada vez mais rápido, né? Assim, se a gente pensar em 5 anos atrás era outro mundo, né? E 5 anos atrás foi ontem. É muito curioso. A gente, assim, as regras de gerar conteúdo mudam muito. Você sabe que eu fico muito firme no podcast, mas tem gente que fala pra mim, não, conteúdo tem que ser até 3 minutos. E eu falo, cara, mas pra mim uma conversa é uma aula. Então eu falo, eu permaneço no meu formato e tudo bem. A gente faz cortes pequenos para TikTok, sim, enfim, faz foto bonita para o Instagram, mas eu acho que algumas coisas a gente não pode deixar encurtar tanto a história, porque perde a profundidade. É difícil a gente ficar tentando seguir esses modismos, né? Ou todas essas mudanças. Eu acho que você talvez esteja certa de manter ali o seu posicionamento, o seu formato, né? A sua relevância a partir do que você acredita, adaptando talvez hora ou outra, né? Algum formato ali em alguma plataforma específica, porque muda muito rápido, né? Ou até ontem, literalmente, vídeo era a coisa mais importante, né? Vídeo curto, e tem que ser 5 segundos iniciais, são os mais importantes ali para você captar seu seguidor. E aí passa, né? No dia seguinte, a orientação é fazer carrossel de texto, porque agora a gente quer... Exato. Então, assim, se a gente for acompanhar e revolucionar, né, a própria carreira ou o formato macro a partir de cada mudança dessa,
a gente, não vai ter consistência nenhuma, porque cada dia você é uma coisa. 2, quando você conseguir acompanhar, já acabou, já trocou, né? Assim, já é sobre outra coisa. Então, eu acho que né, claro, a gente acompanha todas essas mudanças, segue quando dá, entra, e é importante também, né, estar presente nessas transformações, nessas conversas, em todas essas atualizações, vai. Mas eu acho que o DNA, ele se mantém, né? Assim, acho que a essência, ela se mantém. Então, é uma atualização... Eu acho que eu acredito muito mais numa atualização mais planejada do que o seguir a todo custo. A todo custo. Né? Uma coisa que, é isso, amanhã talvez nem exista. Como o nome do seu veículo diz, você já lida com muito glamour. Como a equipe mantém o pé no chão, com tanto acesso, às vezes acontece, por exemplo, de um funcionário querer um espaço diferente, você às vezes tem que falar, galera, nós somos bastidores. Eu tenho uma história de um amigo nosso, o Álvaro Leme. Ele trabalhava com a Mônica Bergamo e a Mônica Bergamo uma vez falou para ele: a fama que você tem é um carro muito importante que não é seu e que a gente está aqui como passageiro. Ela falou: tanto eu quanto você, Álvaro, a gente está aqui como passageiro. Se o veículo decidir mudar nós dois, a gente está fora. Então não se deslumbre pelos momentos que as pessoas te colocam em um pedestal, porque nós não estamos num pedestal. E eu fico pensando, você lida com muito glamour. Como é isso? Eu acho que tem mesmo. Eu entendo muito essa questão e concordo, porque é isso, né? Hoje estamos aqui. Amanhã não sabemos, né? Eu acho que estando aqui, tem de fato muito acesso, tem de fato muitos momentos que eu falo, gente, tô vivendo isso, né? Tô cobrindo uma semana de moda internacional na primeira fila de um desfile que, né, nunca imaginaria estar, talvez. Ou que muitas pessoas não teriam essa oportunidade, né, ali. Então tem um glamour mesmo e acho que é inegável, assim, a gente sonha, tem muitos momentos sonhos na trajetória, mas a verdade, gente, é que 99% ali do tempo é muito trabalho. Então acho que tem, assim, o deslumbre desse sonho, mas a realidade é tão... É um trabalho, né? Assim, é tão outra que a gente consegue, de alguma maneira, equilibrar. Não sei se todo mundo, né? Talvez tenha pontas fora da curva ali. Mas você já sentiu isso? Que às vezes você fala, calma, 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 volta todo mundo pro pé no chão. Eu acho que hoje, assim... eu vejo, né, assim, as meninas e talvez essa nova geração vibrando nesses momentos de muito glamour, ou de muita oportunidade, ou, né, tive acesso a tal pessoa, né, que era alguém que, enfim, alguma ídola ali. Mas eu acho que logo volta, né, assim, porque no fim a gente tá... Tem tantas coisas num dia, né? Hoje a gente é uma marca que, né, tá no digital em todas as plataformas, tem curso, tem evento, vai muito além dessa experiência ali pontual e muito glamurosa. Mas é uma delícia, né? Assim, a gente, por exemplo, o próprio Geração Glamour, a Glamour tem o prêmio Geração Glamour. Inclusive, quero muito você nessa edição. Vamos, 6 de novembro. Fechou, eu vou. Vou me convidar, hein? Quero muito você. Ó, já vamos lembrar dessa lista, porque minha lista é assim, ó, mas eu vou pôr. Obrigada. A gente tem um prêmio anual, né, que é o Prêmio das Mulheres do Ano. E é um prêmio que ele é muito incrível. A gente reúne da Sabrina Sato, que é a nossa MC ali há muitos anos, até a atriz revelação, cantora do ano, atletas, assim, tem muitas ídolas, eu posso dizer, né, assim, tem muita gente que a gente admira muito, né, famosa ou anônima, com feitos muito relevantes, e todo mundo ali numa noite, não é gala, né, mas é uma noite festiva, então tem todo esse glamour de ser uma grande premiação. Mas no fim, a gente tá lá, todo mundo maravilhosa, amando, né, vivenciar, encontrar. Você
Só que a gente tá ali trabalhando, né? Tá entrevistando, tá correndo pra fazer o melhor vídeo. Então eu acho que existe esse glamour, mas existe muito o pé no chão, que é inevitável também, né? É muito trabalho, no fim é isso. A gente tá querendo entregar, no fim das contas, um conteúdo incrível. E pra gente conseguir fazer um conteúdo incrível, gente, é só... Ralando. É só trabalhando mesmo, assim. E qual que é o papel da revista impressa hoje? No sentido macro? No sentido, na verdade, a gente já tem tanto conteúdo no digital e muita gente fala que a revista hoje no impresso é uma estratégia, que Sim. não é para volume de vendas. Na Glamour, a gente fez um movimento em 2022, que foi o ano que eu entrei na Glamour. Foi um pouco depois, eu entrei um pouco depois que esse movimento aconteceu, que foi a gente seguiu a Glamour UK e a Glamour América de se tornar um veículo prioritariamente digital, muito por conta da mudança na comunicação, no consumo de informação, né? Assim, acho que a comunicação ali talvez esteja muito no digital, a comunicação imediata, né? Assim, a notícia ali factual, né? Ou a inspiração eu quero agora, na palma da minha mão. E aí, naquele momento, a gente transformou muito a Glamour, né? Mudou de formato, ela tá uma revista maior, tá com papel fosco. E a gente mudou bastante a maneira... Eu tô olhando ela ali, mas tá... Pega pra gente. Pra mostrar, vamos mostrar seu bebê, vamos mostrar seu bebê. Obrigada. Olhem que lindo, gente. E o papel chama atenção, o fosco. Ele gera, assim, nossa... conta. Internamente, ela mudou bastante também, porque a Glamour anterior, né, quando a Glamour veio, ela era menor, tinha um monte de notinha, uma delícia também, né, assim, acho que toda a trajetória faz todo sentido de ser como é, e acho que em 2022 a gente entendeu que esse consumo picado, né, das notinhas, na informação mais rápida, estava ali na palma da nossa mão, e aí a gente transformou a Glamour impressa em semestral. Então, são 2 vezes ao ano que a gente publica, em maio e setembro. Ela fica em banca por mais tempo. E a ideia dela é que a nossa leitora compre ali em qualquer mês que ela esteja disponível, ainda esteja com pautas relevantes para esse período. São pautas mais densas, então são reportagens maiores, tem muita imagem, é uma revista imageticamente muito rica, assim, de ensaios, a gente fotografa a revista inteira, assim. Não que outras não sejam fotografadas, mas tem muito ensaio. Uhum. E a ideia é que seja quase como uma revista para você deixar, colecionar mesmo, né? Deixar ali na sua mesa, ler com calma. Para ser lida com outro tempo, né? Com um tempo diferente do da internet. E eu acho que eu acredito muito nesse sentido da revista. Eu amo, né, revista. Então, assim, para mim, revista é relevante de todas as maneiras, mas né, com essa mudança, eu acho que faz sentido a gente transformar o papel no sentido de você ler com calma, né, de ter profundidade, de você sonhar com mais tempo, né, assim, que aquela imagem não desapareça da sua cabeça num scroll, né? Que você, de fato, guarde aquilo, te marque de alguma maneira. Hoje, pra gente, é muito importante ter o papel, né? Assim, acho que é um produto palpável, né? Que a gente consegue... O digital, ele é extremamente relevante, óbvio, mas a gente tem um papel para entregar e para presentear também a nossa leitora de certa maneira, né? Uma vez que a internet é isso, tá ali... virou o dedo, né? Mudou de site, já saiu. Então, acho que ela se tornou mais especial, em certo sentido, né? Assim, de ser 2 vezes ao ano e quase como um presente mesmo. A gente faz essa revista hoje como um presente, assim. E eu acho muito legal, porque a Glamour, ela tem um posicionamento de marca que ela tem muitos pontos de contato com o cliente. Então, na educação... no impresso, ou seja, na sala de estar da pessoa, na sala de dermatologista, vários momentos em que você vai fortalecendo a marca de uma forma indireta, né? As pessoas falam muito da importância de pontos de contato, principalmente num momento
numa mídia tão imediata, né? Então, você estar ali também no dia a dia com a cliente lembrando de você. Eu acho que gera uma conexão mais, assim, mais longa mesmo, né? Com certeza. E acho que é isso, né? A gente tá em múltiplos canais, né? Do grupo do WhatsApp, né? A sua pós-graduação, né? Você encontra glamour. Acho que isso que acho que é muito estimulante também, né? A gente entender que a gente pode se conectar, né? Educar de certa maneira, entreter, inspirar de diferentes maneiras, né? Assim, e talvez em diversos momentos da vida e do dia e da rotina. Enfim, é muito legal. Muito trabalho, mas é muito legal. O que a mulherada hoje quer em relação a conteúdo? Eu não sei se vou responder de uma forma geral, né? Assim, eu acho que hoje a gente tá vivendo um momento... Não sei se era essa... Vê se eu entendi a pergunta. Acho que a gente tá vivendo um momento que a gente passou há pouco ali, ainda passa um pouco... a gente foi quase massacrado por tendências, microtrends e hacks e, né, assim, e eu acho que houve um certo esgotamento como eu posso dizer, desse impacto ali que, né, esse estímulo ali digital nos gera. E eu vejo que hoje, talvez a leitora, né, a seguidora, busque muito mais autenticidade do que, de certa maneira, a tendência, né? Ou esse ou aquele produto. Eu acho que é muito mais sobre... acho que a relevância está no fazer diferente, né? Acho que cansamos de... A gente viu, talvez, que não... Eu estava vendo uma matéria esses dias sobre isso, que falava exatamente sobre isso. Assim, acho que a gente passou por um período em que todas nós fomos impactadas por tendências o tempo inteiro, cada hora uma, cada dia uma, né? E que a gente, enquanto veículo, né, ali olhando para toda essa entrega, essa movimentação, é quase enlouquecedor, né? Porque era isso, agora é o strawberry makeup, agora né? Assim, cada dia era uma coisa e eu acho que eu vejo muito que talvez existiu um amadurecimento, talvez, nessa receptividade, desse monte de microtrends e desse impacto ali disso, para cada uma se consolidar enquanto o que faz sentido para mim, né? Quem eu sou diante disso tudo, e quem eu tô seguindo também, o que estão me entregando, faz sentido para mim eu ser isso ou aquilo, né? Eu estar olhando isso ou aquilo. Então acho que hoje eu vejo muito a internet talvez consolidando quem de fato tá fazendo diferente, né? Ou tá fazendo de uma maneira única. Claro, né? Existem nichos e nichos e nichos, mas eu acho que quem tá conseguindo de alguma maneira, ou por curadoria, ou por autenticidade, ou por de fato ali uma maneira de se comunicar única, tá se sobressaindo do que quem tá correndo atrás de usar isso ou aquilo, ou seguir isso ou aquilo, ou copiar, né, isso ou aquilo. Autenticidade também, né? 100%. Fala muito alto. A gente estava falando aqui nos bastidores da Manu Xavier, um beijo, Manu, colunista da Glamour, e o quanto ela é autêntica na comunicação dela. Temos um episódio da Manu aqui, mas eu gosto que a Glamour faz escolhas muito acertadas das colaboradoras num nível de conexão, pessoas que se conectam. Então eu acho muito rico, quando eu vejo os conteúdos, eu sinto uma humanidade muito grande. Assim, anualmente a gente olha para esse time de colunistas e vai renovando também, vai trazendo pessoas novas e esse ano a gente tá com um time que olha, acho que especialíssimo, né? Porque a gente tem a Manu, que a gente ama, né? Manu, a gente tava falando de você,
Mas a gente tem a Maria Braz, a gente tem a Vanessa Rosan, Angélica Silva. São só, assim... ícones. Ícones, exato. A Carlinha Lemos, enfim, tem um timaço, assim, mesmo que agrega muito nas discussões, né? A gente sempre, na hora de pensar, né, nessas colunistas ali para estarem com a gente, é muito sobre não só embasar, talvez de uma maneira diferente, um ou outro assunto, né? Por exemplo, a gente tem a Marcela McGowan, que é uma sexóloga, sim, né? Adoro. Exato, para trazer uma colunista para essa temática, né? Para educação sexual, que também é um pilar importante. E para agregar em outras pontes, né? Angélica Silva, quem faz tutorial, assim, melhor que ela? Tem várias, né? Mas ela é uma das melhores ali, nesse sentido de maquiagem. Ela tem um quadro só para glamour, né? Customizado ali com a gente. Então, acho que é muito legal, assim, pensar em quem são essas mulheres que, de alguma maneira, vão nos ajudar a crescer, né? E não só nos ajudar enquanto mulher, né? Assim... E é muito rico mesmo, assim, e todo ano a gente vai aí, né? Quem mais pode estar conosco e muito é um bom. privilégio. O que é sucesso para você? Sucesso, olha, eu posso dizer, talvez há alguns anos eu responderia diferente essa pergunta. Eu acho que hoje, eu me tornei mãe, né? Me tornei mãe há 1 ano. Eu sempre fui muito, muito, muito workaholic. A vida toda, assim, acho que o trabalho sempre foi muito a prioridade, assim, da minha vida, né? Assim, mesmo, abdiquei de muitos eventos familiares por trabalho, né? E acho que desde a chegada da minha filha, acho que de certa maneira não deixei de ser, né, de ter essa essência, porque eu acho que faz parte, né, tá tudo certo, tá trabalhado em mim já essa questão, mas de alguma maneira talvez eu esteja encontrando um pouco mais de equilíbrio, principalmente na questão de abdicar de momentos pessoais para o trabalho, né? Acho que eu tô encontrando, tô me reciclando de certa maneira. Então, acho que hoje minha resposta seria talvez tentar equilibrar um pouco melhor todas as nossas... É o dilema de todo mundo, né? Mas todas essas vertentes ali da vida. Acho que felicidade seria talvez encontrar um equilíbrio. Eu sei que é uma missão impossível, né? Equilibrar de fato, Mas eu acho que quando a gente tenta buscar o equilíbrio, que ele de uma forma ele é impossível, mas pelo menos significa que a gente está vivo olhando para todos os pratinhos. Sim. Então, eu sempre acho que essa reflexão da busca do equilíbrio é muito válida, porque quando você está muito imerso em um tema, por exemplo, só carreira, os pratos vão caindo, você vai ficando ausente com a família e você nem percebe. Exato. Então, eu só acho que você estar atento, isso já significa, já te faz presente em muitas áreas. Não necessariamente quer dizer que você não vai desequilibrar, mas quer dizer, eu estou olhando para vocês, sabe? Eu estou olhando para a família, eu estou olhando para a saúde, que é muito importante. Eu estou olhando para o trabalho também. Para as amizades, exatamente. É só um olhar atento, eu super entendo. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Conheço! Então, vamos lá! Qual o erro da sua trajetória que te ensinou mais do que um MBA? Nossa! Otá, você sabe que, né, eu super te ouço enfim. E eu fiquei muito pensando nisso, porque eu falei, ela vai falar, ela vai abrir esse quadro, e eu fiquei pensando, o que eu posso dizer, né, te responder. Tô pensando aqui, talvez seja, não sei se é um erro, porque é difícil, né, acho que minha trajetória foi muito linear, eu não tive, né, um momento de deslize ali tão gigantesco, né, que me levou, fui demitida, fiquei muito pensando sobre isso, eu acho que vou responder aqui de certa maneira, não com um erro, mas talvez com uma saia justa que eu tenha que lidar, que eu acabo lidando anualmente, que é, por exemplo, quando eu faço, por exemplo, a lista de um evento como geração, que eu sempre deixo, de alguma maneira, de convidar alguém que eu precisaria ter convidado, né? Claro. E fica aquele momento de como reverter
talvez essa situação, né? Então acho que não diria que é um erro, porque a gente de alguma maneira reverte. Mas é um perrengue de trabalho que eu acabo tendo que voltar talvez ali a cada ano, mas que a gente vai aprendendo também um pouco com isso, né? Assim, de certa maneira, seja para não repetir ali uma gafe nesse sentido, mas a gente vai também refinando, né, o olhar ali para isso. Mas você sabe que eu entrevistei a rainha das listas e das festas, Carol Sampaio, e ela contou que ela faz o seguinte, as pessoas querem muito ir nos camarotes, nos carnavais, e ela não pode convidar. Ela falou, eu tenho que convidar influenciador, eu tenho que convidar quem vai postar, Ela falou, é trabalho. E ela falou, os meus amigos ficavam muito ofendidos. Então ela fez o quê? Ela resolveu fazer uma grande festa de aniversário todos os anos, que daí ela convida os influenciadores e os amigos para os amigos terem acesso a um pouco de uma experiência. Então ela bota show de funk, porque ela falou, nesse dia, todo mundo que gosta de mim, que eu gosto, vai estar ali como um convidado especial. Então, às vezes, de repente, você promove um jantar com a mulherada e fala, eu chamo vocês para fazer uma degustação de vinho, dar alguma experiência, sabe? Porque as pessoas realmente elas gostam de se sentir lembradas. Sim. Só que é uma questão de trabalho mesmo, uma questão de que você não pode. Né? Eu adorei a estratégia da Carol. Minha campanha é pra gente fazer uma geração maior, né? Legal. Assim, que ele cresça, que ele, né, seja cada vez maior, pra gente abraçar cada vez mais convidadas maravilhosas. Porque isso é um dilema, né? A gente é difícil fazer essa lista ali final. Vamos falar suas redes sociais? Onde que a gente te encontra? Estou no Instagram, Renata Garcia C. Estou no LinkedIn, não sou super ativa ali, porque acho que eu fico tanto num olhar ali de trabalho nas redes da Glamour, que os meus eu abasteço ali ocasionalmente. Tenho o LinkedIn, o TikTok eu tô intrusa, eu tenho um perfil, mas é para acompanhar, porque eu preciso acompanhar, mas eu nunca postei. Twitter também não, Twitter é só... Eu tenho perfil em todas, mas eu acho que de uso é Instagram e LinkedIn. Muito bom. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário ou um TED Talk? TED Talks eu não posso deixar de citar a Brené Brown. Claro. Que acho que talvez seja batido aqui para só as caroneiras, mas... Não, mas eu gosto da Brené, eu nunca acho em vão. E acho que também quando eu assumi a Glamour, eu lembro que eu assisti de novo, eu acho que é muito bom, né, assim. Um livro para minha mala de viagem... Um livro que você indicaria, que te ensinou algo, que te marcou. Não precisa ser sobre performance, não precisa ser acadêmico. Eu amo muito biografias, então assim, nossa, acho que tem da Nike, que é maravilhosa, do Steve Jobs, que é maravilhosa, mas recentemente eu lembro que eu reli Carla Madeira, Tudo é Rio, e pós-maternidade acho que foi um outro impacto, eu já tinha lido anteriormente, e eu reli, eu não lembro por qual razão, e me tocou de maneira diferente, muito profunda. Então também é um que eu acho que eu... Você sabe que a Carla veio aqui no podcast e ela falou que ela escreveu o livro até a parte da cena do bebê, e ela fechou por 13 anos e depois ela retomou. Porque é muito forte ali, né? É muito forte. Então, a gente chega ao fim da nossa carona. Ai, eu amei! Eu amei, Thaís. Obrigada. Muito obrigada. É uma honra te entrevistar. Eu adoro o seu trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sou sua fã. E obrigada a todo mundo que chegou até aqui. De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande. Bye.